A aula de hoje aí vai falar sobre a disciplina Álgebra 1, né? O professor Pablo Pinheiro, eu como tutor, professor Giovana. A aula de hoje são as aulas referentes ao livro aula 4 e aula 5. A gente vai ter a aula 4, depois a gente vai a aula 5, ok? A meta, demonstrar a partir da boa ordenação dos inteiros o princípio de indução em duas formas, né? A gente vai ver lá as duas formas. Dar exemplo de aplicação de indução na demonstração de fórmulas ou de números inteiros. Isso é importante. Essas demonstrações provavelmente vai ter na prova com certeza absoluta. E apresentar o teorema da divisão de Euclides como importante aplicação na indução dos inteiros. Os objetivos de listar novas propriedades básicas satisfeitas pelas operações de soma e produto que a gente já conhece, né? Mas só que aí a álgebra vai dar a formalidade do que funciona por trás das operações soma e produto. Utilizar uma das formas apresentadas do princípio de indução na demonstração das afirmações envolvendo números inteiros. Então, esses são os objetivos. A operação de soma. A operação de soma, ela tem 4 propriedades que a gente já conhece, né? Que o livro enumera também lá. Então, a soma é associativa. Então, se eu tiver o número A, somar com B e somar com C, é indiferente de quem eu somar primeiro, né? Então, ela é associativa. Existe um elemento neutro para soma, que é denotado pelo zero, todo mundo conhece, né? Que A mais zero é a mesma coisa que o A, né? Ok? Todo número inteiro possui um inverso aditivo. Cuidado com esse inverso, ele é o inverso aditivo. Então, por exemplo, o inverso aditivo do 2 é o menos 2, tá? O inverso aditivo do menos 5 é o 5, ok? Cuidado com a operação soma, né? Então, soma pode ter soma de números negativos, não tem nenhum problema, tá? Porque a gente está nos inteiros, bom? A não ser que ele fale especificamente que seja positivo. E a soma é comutativa, então se eu somar A mais B, é a mesma coisa que B mais A, né? Para a operação de produto, o produto ele é associativo também. Então, se eu tiver A vezes B vezes C, é indiferente se eu fizer A vezes B, depois de C, ou A vezes C, depois de B, tanto faz, né? Existe um elemento neutro para o produto, lembrando que o produto é o resultado da multiplicação de dois números, né? No mínimo, né? Então, entenda que o produto é a multiplicação, ok? É o resultado da multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, se eu tiver A vezes 1, dá o próprio A, né? O produto é comutativo, que é A vezes B, é uma coisa que B vezes A, tá? E essa propriedade importante é que ele não possui divisores de zero. Mas lá na frente a gente vai descobrir na congruência módulo que existe divisores de zero, tá? O que significa isso ser divisores de zero? Significa o seguinte: se eu tiver o número A e multiplicar pelo número B e dar zero, com certeza absoluta um dos dois, pelo menos um dos dois é zero. Pode ser que os dois sejam zero, não tem nenhum problema, tá? Lembra do ou lá que eu falei para vocês, o ou exclusivo e inclusivo, ok? E existe uma relação entre as duas operações. A relação é a relação de distributividade, né? Então, vale a propriedade distributiva para o produto em relação à soma. Então, se eu tiver A vezes parênteses B mais C, é igual a A vezes B mais A vezes C. Essas propriedades todas conhecemos, já fazemos contas há tempo com elas, né? Então, aqui a álgebra também dá a formalidade da coisa. Então, se você elencar as 9 propriedades aqui que o livro fala, tá? Então, aqui tem, ó, para soma, 1, 2, 3, 4. Para o produto, 1, 2, 3, 4 também. Mais essa aqui que é a relação entre as duas, tá? Então, 9 propriedades. Grave essas 9 propriedades, porque ela vai ser importante para o resto do curso. Aí, aqui o livro fala sobre domínio de integridade. O que é o domínio de integridade? Você tem um conjunto S com a operação soma e com a operação... Pode falar, Barbosa.
Desculpa, professor, de interromper, mas quando o senhor fala sobre lembrar dessas propriedades, é como lembrar da enumeração delas, por exemplo. Eu penso assim, quando a gente vai resolver um exercício, por exemplo, a gente vai fazer a, a demonstração, por exemplo, a gente vai enumerar elas, como está no livro mesmo, ou pode só falar o nome da propriedade? Pode citar, pode citar. Tu cita, né? Se você gravar a ordem, acho que a ordem aí não interessa muito não, tá? Essa ordem que eu coloquei aqui, por exemplo, no slide, é uma ordem do livro, mas não necessariamente você pode vir primeiro com por exemplo, o produto ser associativo, ele pode ser primeiro logo comutativo, sabe? Não tem nenhum problema. Entendeu? Tá bom, isso eu entendi. Eu não entendi o que você falou. Eu entendi. Tá. Então, respondendo a pergunta do Barbosa aí, a soma aqui, olha, quando está no slide, a primeira propriedade poderia ser comutativa, sem problema algum, tá? Então, essa ordem aí, mas o que é interessante é você memorizar o que acontece, né? Então, ela é comutativa, então, ó, vou memorizar aqui. Então, ela é comutativa, associativa, tem um elemento neutro, que é o zero, e possui inverso aditivo. Essas quatro tem que gravar, entendeu? Por quê? Porque vai precisar para frente, a gente vai começar a aumentar essas propriedades e vai começar a aparecer as coisas da álgebra, tá? Então, para começo de conversa, essas 9 aqui vai dar resultado nisso aqui, ó. Então, o domínio de integridade. O que é o domínio de integridade? Você tem um conjunto S com duas operações, a soma ele denota por mais, né? E o produto que ele denota pelo ponto, tal que valem, ó, as 9 propriedades acima enunciadas. Portanto, o Z, que é um conjunto infinito, né? Tá? Lembrando que esse conjunto pode ser finito ou infinito, não tem nenhum problema, tá? O Z com a operação de mais, que é a soma, e a operação produto, que é o ponto, é um domínio de integridade, porque vale todas as 9 propriedades, ok? Aí já começa a primeira coisa de álgebra. Aqui na indução, olha, a indução matemática, a soma dos n números positivos é dada pela fórmula. Então você tem, se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, até 100, por exemplo, quanto é a soma? De 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 100. Você usa essa fórmula. Essa fórmula é válida. É a soma da PA, né? Soma da PA, da progressão aritmética, de primeiro termo é 1 e a razão é 1, vai de 1 em 1, né? Então, se você observar, como é que você vai fazer essa indução? Vou parar aqui para fazer a prova lá no quadro, tá? Aí, ó. Como é que eu vou fazer essa indução? Então, lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais até o número certo n, pela fórmula isso é n, que multiplica n mais 1, e não esqueça de dividir por 2, ok? Como é que a gente faz essa indução? No livro, o que é que ele pede? Você prova para um caso particular, né? Então você dá um chute para o n. Qual é o melhor n? Você joga o n valendo 1, tá? Esse é o melhor n. O melhor n é o menor de todos, quando ele diz na fórmula. Quando ele diz que a fórmula é válida para um certo n, vamos supor, a partir do 5, você usa o 5, ok? Como que ele não falou nada, o que ele está implícito aqui, escondido, é que vale a partir de qualquer n. Lembrando que o n é natural, tá? E o natural aqui que se preze vai começar com 1, tá? Tem horas que vai começar com 0, lá no dia ele vai falar. Então, olha lá. Se eu fizer n igual a 1, quer dizer o quê? Que o lado esquerdo, desculpa, só tem o número 1, né? Então vai até o 1. Isso é igual, aí eu vou jogar n no segundo lado, no lado direito.
Então, se o n vale 1, então isso aqui é 1, parêntese, 1 mais 1, dividido por 2. Só que isso aqui vai ser 1 vezes 2, dividido por 2. Só que eu sei que 1 vezes 2 é 2, dividido por 2, isso é 1. Ah, qual é a moral da história? É válido para um caso particular, n valendo 1, ok? Então agora vamos supor que seja verdade. Então vamos supor que isso aqui seja verdade. 1. Então suponha que seja válida a igualdade 1. Ok? Aí aqui o truque é o seguinte, qual é o próximo termo que está faltando? Aí eu tenho que completar dos dois lados o próximo termo. Qual é o próximo termo? Depois do n, quem é que vem? O seguinte, o n mais 1. Confere? Então aqui eu vou fazer, ó. Então aqui 1 mais 2 mais até o n. Aí aqui eu vou trocar de cor. Mas, ó, o próximo termo é n mais 1. Eu somei esse termo. Isso é igual a quem? Do outro lado, já tinha, por hipótese, que era n mais 1, dividido por 2. Como eu tenho que somar, então eu vou somar dos dois lados o n mais 1. Aí qual é a moral da história? Que eu tenho que chegar aqui do outro lado. Eu tenho que brincar na fórmula do outro lado aqui, ó. Então aqui eu vou fazer as operações com esse lado direito aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta? Como é que eu posso fazer essa conta? Pode fazer a adição das duas frações. Pois é, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu não sei como é que eu vou fabricar. Se eu brincar com esse lado aqui, ó. Então, se mexer com esse lado aqui que eu gravei. Vamos lá. Pode fazer o LMC, professor? Bora lá. Não entendi. No caso, fazer a adição dessa fração, mais o n, mais 1, tirando o LMC. Vamos tirar MC, sei lá, não sei se você pode tirar MC. Isso mesmo, ó. Então, vamos lá. Então aqui fica n, parêntese, n mais 1, né? Mais 2 vezes parêntese n mais 1. Você entendeu? Confirma. Fiz dividido por 2, ó. Ok? O que é que acontece aqui? Aí aqui eu vou arrumar a casa. Olha, observa que aparece n mais 1 duas vezes. Então, eu vou colocar n em evidência. Então, n mais 1, né? Então, quando eu tiro o n mais 1 daqui, sobra quem? Sobra o n, né? E quando eu tiro o n mais 1 aqui de cima, sobra o número 2, ó. Ok? Dividido por 2. Se você prestar atenção, você já está com a resposta. Por quê? Porque, olha aqui. O que é que diz bem aqui no começo? Então, eu tenho que chegar desse outro lado aqui, ó. N, no lugar do n, aqui do primeiro n aqui, eu tenho que chegar no n mais 1. Isso que eu já tenho aqui, ó. Certo? E no lugar do parente aqui, n mais 1, ó, eu tenho que fazer n mais 1 mais 1. Só que n mais 1 mais 1 vai dar o n mais 2. Confere? Portanto, demonstrado a indução. Deu para entender? Professor, levanta só um pouco novamente, só para eu bater um print. Entendi. Levanta um pouco só a tela novamente para me ver. Isso. Ótimo. Ok? Já, Pois é. já.
que é que eu estou falando? Que bem aqui, né? Pois é, bem aqui no N mais 1, no N, desculpa, eu tenho que chegar no N mais 1, que é onde eu estou grifando aqui, ó. Estou circulando, quadrado, certo? Então, onde está N aqui, eu tenho que chegar no N mais 1. E eu peguei lá, ó. Tem aqui, ó. Certo? E lá no N mais 1, que está aqui em parênteses, na equação 1, eu tenho que fazer N mais 1 mais 1. Só que N mais 1 mais 1 é N mais 2. E isso já está bem aqui também, ó. Já sai por osmose. Ok? Deu para entender? Portanto, né? Então, ó, o princípio de indução é o seguinte: você pega um caso particular, então, você pegou um caso particular para um, viu que é válido. Você vai para um N, você supõe válido. Certo? E você chega para um N mais 1. Vê que é válido. Portanto, você provou. Ok? No exemplo 9 diz o seguinte, ó. A soma dos N números ímpares consecutivos é dado pela fórmula. Então, se eu somar, aqui eu errei, né? Aqui é ímpar, aqui não é 2, aqui é 3, tá? Então, aqui o correto é 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais até o enésimo termo, que é o 2n menos 1. Isso tem que dar n ao quadrado. Vamos fazer também a demonstração desse aqui. Tá? Então, no lugar desse 2 aqui é 3, tá, galera? É porque na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, eu acabei copiando do lugar errado. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui a demonstração? O mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Então, você tem 1 mais 3 mais 5 mais essência até o 2n menos 1. Isso ele falou que era n ao quadrado, certo? Então, ó, seguindo esses 3 passinhos aqui, ó. O que eu vou primeiro fazer? Primeiro eu valendo o menor dos n's, que é quem? É 1, confere? Pega lá. Então, eu vou fazer o P de 1. Ora, se o n, caso particular, n valendo 1, é que isso implica que do lado esquerdo só tem o número 1. E do lado direito vai ser 1 ao quadrado. A gente sabe que 1 ao quadrado é 1. Portanto, ok, está válido, né? Beleza? Está válido. Agora vamos supor que essa aqui, vou chamar de 2, seja verdade. Qual é o próximo termo que eu tenho que somar? Bora ver se saca. Menos 1. Como é que eu vou saber? Eu tenho que colocar no lugar do n o mais 1. Certo? Então, ó, nesse termo bem aqui, então, ó, vou destacar esse termo bem aqui que eu preciso. Ó. Esse termo que eu preciso é esse aqui, ó. Está em vermelhinho que eu estou fazendo aqui, esse momento. Então, no lugar desse 2, no lugar desse n, eu vou colocar n mais 1. Só para me ver qual é o próximo termo. Ainda não é a conta, tá? Aí eu vou fazer essa continha aqui. Qual é o termo? 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1 dá 2. E o menos 1. Então, fazendo essa conta, vai dar quanto? 2n mais 1. É esse que é o próximo termo. Você entendeu a sacada? Beleza? Então, esse que é o próximo termo. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta de novo. Então, a demonstração, como é? Então, você faz 1 mais 3 mais
5 mais 2n menos 1 mais o próximo termo. Quem será o próximo termo? 2. Esse está dando bug, ó. Então aqui o próximo termo é 2n mais 1, tá? Isso é igual a quem? Do outro lado já tem por osmose n ao quadrado. Como eu tenho que somar 2n mais 1, o que é que tem de diferente? Só tem esse termo somado de ambos os lados, tá? Que eu descobri aqui através da continha básica aqui, ok? Então, não mexo desse lado esquerdo, eu vou mexer do lado direito. Só que se eu olhar o lado direito, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. O que significa isso aqui? Isso aqui é parêntese, n mais 1 elevado ao quadrado. Beleza? Então, já tenho a resposta. Por quê? Volta para a equação 2. Aqui desse lado, aqui do lado direito, no lugar do n, eu tenho que achar n mais 1, que é o próximo. Confere? Eu já achei, ó. N mais 1. Ele tem que estar elevado ao quadrado pela fórmula. Portanto, é válido para n mais 1. Deu para entender? O que aconselho é vocês fazerem as primeiras lá de demonstração de indução. As primeiras que estão no livro lá. Para você pegar a manha, tá? A partir do S, ó, é isso que eu falo para vocês aqui, ó. Essa fórmula aqui no terceiro passo, ela só é válida para o n maior ou igual a 2, ó. Então só vale a partir do 2, confere? Então, vou voltar lá no... Como é que ele achou esses números aqui, ó? Os primeiros números da sequência são 1, 2, 3, 5, 8, 13. Quem seria o próximo, por exemplo? Tá? Depois do 13 é quem? Aí te usa a fórmula recorrente. Ó. Então tu tens que o F0 é 1 e o F1 também é 1. E a partir do N é o F N menos 1 mais o F N menos 2. Se o N for maior ou igual a 2. Então, como já tens o F1, o F0 e o F1, o próximo é o F2. Então, quando o N for igual a 2, o que significa? Que o F2 é igual a quem? O F1 mais o F0, confere? Só que o F1 vale 1 e o F0 vale 1. Então, quer dizer que o F2 vale 2, confere? Com N valendo 3, mesma história. O F3 é igual ao F2 mais o F1. Mais o F2, acabei de achar, vale 2. E o F1 é 1. Então, isso aqui vai dar 3. Mais um passinho para vocês poderem entender. O F4. O F4 é o F3 mais o F2. O F3 eu achei, o F2 é 2. Você entendeu? Então, como é a sequência? 1, 2, 3, 5. Quem será o próximo? É a soma dos dois anteriores. Então, 3 mais 5 dá 8, confere? Quem é o próximo? É 8 mais 5, que dá 13. Quem é o próximo? É o 13 mais 8, que dá 21, e assim vai a vida. Entendeu? Então, eu quero estender muito aqui, né? E a gente faz aqui também, ó. Aí ele pede para fazer a demonstração que o Fn sempre ele é menor ou igual a 1,7 elevado a n, uma exponencial, né? Da onde ele achou esse 1,7, não sei.
E por último, nesse slide, é o teorema da divisão de Euclides. Todos sabemos que se eu pegar um N e dividir pelo um D, eu falei isso também na aula presencial, vai dar um quociente Q e o resto R, né? Aqui ele está fixando que o N seja positivo no mínimo zero, né? E o D seja positivo, né? Lembrando que são números inteiros, tá? Então a gente não vai fazer a conta com vírgula, só sabe até agora até os inteiros, tá? Nesse passo do livro. Então existem inteiros Q maior que zero, maior ou igual a zero, desculpa, e R maior ou igual a zero, tá o quê? Observa que esse R ele pode ser maior ou igual a zero e menor que o D. Tá? Menor que o D em que sentido? Em uma unidade só. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um número N e dividir por 2, quais os possíveis restos? Ou é 0 ou é 1. Se eu pegar um N e dividir por 3, quais os possíveis restos? 0, 1, 2, tá bom? Tem que lembrar disso. E o N é como a gente já fez essas contas, né? Se eu pegar o 21 e dividir por 4, vai dar 5 e sobra 1. Então quer dizer o quê? Que 21 é 4 vezes 5 mais 1. É isso que está escrito aqui nessa formuleta aqui na caixinha. Bom? Mais ainda, os inteiros Q e R são univocamente, são únicos, né? Ele quer dizer isso, determinados. Então, N é chamado de dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Ok? Parece ser bobo isso, né? Mas é importante para a próxima aula. Ok? Alguma dúvida aí, galera? Vocês querem que eu faça a demonstração desse aqui, ó? Anterior? Okay. Então, se eu tiver, por exemplo, eu estava falando lá, o N valendo 21, né? O D valendo 4. Então, eu vou pegar o 21, dividir por 4, obtendo um 5, que esse vai ser o quociente, né? E vai sobrar um 1, que esse vai ser o resto, ok? Então, aqui eu tenho aqui, o 21 pode ser escrito como quem? Como D vezes T, foi mal, 4 vezes 5 mais 1, ok? Então, em outras palavras, colocando as letras, vai ser N igual a quem? Q vezes D, troquei aqui a ordem, foi mal, o D vezes Q mais o R. É isso que estava escrito naquela fórmula, beleza? Esse R, ele é um número que está maior ou igual a zero e menor do que B. Menor do que B em que sentido? Quais são os possíveis restos? Os possíveis restos. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até o B menos 1. Ok? Então, por exemplo, tu tens um N, tu vai dividir por 4. Isso vai dar um quociente e um resto, né? Então, aqui eu tenho que o N é igual a quem? 4Q mais o resto. Quais são os possíveis restos? 0, 1, 2 e 3. Ó. O D não é 4? 1 a menos é 3. Aqui os possíveis restos. São 4 restos. Ok? E aí vem a história do si, né? Se o R for igual a zero, a conta é exata, né? O que significa? Que o N é múltiplo de 4. Confere? Isso significa que o N é de novo, aula 5 agora, né? Aula 5
vai lançar aqui a meta, apresentar a divisibilidade dos inteiros de existência do MDC, ó. E vamos apresentar também um algoritmo de Euclides. Os objetivos: definir a noção de divisibilidade dos inteiros e usar a estrutura ordenada de Z. A gente vai ver uma ordenação para o Z, né? Mostrar a existência do MDC e demonstrar a convergência do algoritmo de Euclides. É bem interessante, né? E demonstrar a forma equivalente de definir o MDC, que é o método prático, né? Ele não fala que é o método prático. Então, os critérios de divisibilidade. Acabamos de fazer a continha agora, né? Dizemos que o número inteiro M de Maria, divide o inteiro M se existir um inteiro Q tal que aconteça essa continha, né? Bom, se o N é múltiplo de N, se o resto da divisão de N por M é R igual a zero. Acabou de fazer a conta lá. No teorema da divisão de Euclides, segue que quando M é divisor de N, então menos M também é, tá? Agora aqui ele vai ficar brincando com os dois, tá? Tanto positivo quanto negativo. Lembrando que a gente está nos inteiros. Os inteiros não necessariamente são positivos, tá? Beleza. Também é um divisor de N. E M é o divisor de menos N. Ele vai brincar com os sinais dos números. Aí o livro faz essa divisão aqui, né? Ele chama D de N, o divisor, o M é divisor de N. O D de N mais são os positivos. Vou fazer a conta aqui para vocês. Vou colocar aqui a aula 5 para gerar o PDF, né? Então, por exemplo, quais são os divisores de 60? Como é que a gente escreve os divisores de 60? A gente pega o seguinte, ó. Como é que eu vou reescrever o 60? Como um produto de inteiros. Ele é 1 vezes o próprio 60, confere? Mas ele pode ser escrito como 2 vezes 30, né? Você dobrou o número 1, o dobro de 1 é 2, e você dividir pela metade de 60. Deu para entender? Então, aqui o 60 pode ser escrito como quem? Você pode dobrar também o 2 aqui, vai dar 4, né? E você tira a metade de 30, que é 15, ok? Beleza? Tem mais gente aí? Dá para fazer mais contas? Dá, né? Você pode triplicar aqui o 4, que dá 12, e tirar 1/3, que vai dar 5, confere? Já tem todos? Já tem todos? Tá faltando alguém? Como é que eu vou saber? Então aqui o livro é o seguinte, ó. Esse D, ele pode pegar o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos... Faltou 3 aqui, né, galera? Então 60, ele pode ser 3 vezes 20 também, né? Então mais ou menos 3, o mais ou menos 4, o mais ou menos 5, e faltou o dobro 3 dá 6, tira a metade é 10. Né? Depois do 4 vem o 5, depois do 5 vem o 6, né? Então mais ou menos 6, mais ou menos 10, tem um monte, né? Mais ou menos 12, depois tem mais ou menos 15, vou colocar aqui, mais ou menos 20, né? 20, mais ou menos 30 e mais ou menos 60. Se eu não errei conta, é isso. Ok? Então, aí aqui ele vai separar o D+. O D+,
Mas é só os positivos, tá? Só os positivos. Então pode ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60, ok? E o D menos? Só os negativos, tá bom? Que pode ser quem? Pode ser esses aqui, né? Menos 1, é isso que ele faz a distinção aqui nesse slide, beleza? Aí no próximo, o conjunto Dn, ele é finito, ele tem um fim, a gente viu lá no 60, ele tem a quantidade de divisor, depois a gente vai descobrir como é que faz, né? O máximo divisor comum de dois inteiros, né, o MDC, dizemos que é um número inteiro positivo D, é o máximo divisor comum de dois inteiros não nulos de A e B, se acontecer essas duas coisas. O D, ele ser um divisor de A e B, ele ser um divisor comum, né? Então, o D divide tanto A quanto B, e D é o maior divisor, por isso que MDC é máximo, né? Isto é, se você tiver um outro divisor D', né? Se o D' é outro divisor comum entre A e B, então o D' necessariamente tem que ser menor ou igual a D, porque o D eu estou supondo que seja o maior de todos. O que é que está dizendo nesse segundo tópico aí, segundo item? Todo divisor comum de AB também é divisor de B, tá? É isso que ele está falando. E a notação, a gente vai usar essa notação aqui, MDC de AB, tá? O conjunto de divisores comuns de A e B é a interseção dos divisores positivos de A e B, tá? Ele vai ficar aqui só nos positivos, tá bom? Aí ele fica brincando, uma hora ele vai para positivo, uma hora ele fica negativo. Então, os divisores comuns de A e B vai ser quem? A interseção dos divisores de A com o conjunto dos divisores de A, com a interseção dos divisores de B. É isso que está escrito aqui, que eu estou lendo nesse slide, ó, ok? Então, observe que esse conjunto de interseção nunca é vazio. Por quê? Porque, no mínimo, um já está lá nele, né? Então, na pior das hipóteses, eles são primos entre si, né? Por exemplo, quais são os divisores comuns de 4 e 5? É um, só tem um para dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Por isso que eles são primos entre si, que a gente diz. O máximo divisor de A e B é simplesmente o máximo divisor comum dos divisores. A gente já sabe disso, né? Ele só fez uma redundância, tipo subir para cima. Algoritmo de Euclides. Para indicar que A divide B, usaremos a notação. Então, A divide B. A relação entre os elementos de Z, definida pela relação divide, tem as seguintes propriedades. Ela é reflexiva, o que significa isso? Que o A divide A. Claro, o número divide ele mesmo, né? Ela é antissimétrica, que significa, olha, aqui volta lá nas relações, na aula, né? As relações da aula passada que a gente fez lá no polo, né? Lembrando que eu vou estar no polo sábado que vem, tá? Sábado que vem vai ser presencial, vou estar lá no mesmo horário. Antissimétrica, o que significa ser antissimétrica? Se o A divide B e o B divide A, com certeza eles são iguais. Isso é fato, tá? Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo aqui. Então o A divide tanto B e depois o B divide o A. Não tem jeito, o A tem que ser igual ao B. Não, isso vai quebrar a matemática. Transitiva. Se o A divide B e o B divide C, então, por transitividade, o A divide C. E mais, se o A divide B e o A divide C, então o A divide qualquer combinação linear, essa parte que eu vou explicar lá no quadro. Então, se o A divide B, estou lendo a última linha,
Se o A divide B e o A divide C, então o A divide BX mais CY. O que significa isso aqui? Pode ter seis números inteiros X e Y, tá? O que significa isso aqui? Significa uma coisa importante lá depois de congruência, que a gente vai estudar lá para frente um pouquinho, e também do próprio MDC, né? A definição do MDC. Vamos lá ver no quadro como é. Quase que eu saio aqui. Quase que eu apago tudo agora. Então, olha lá, está dizendo aqui. O A divide B. O A divide B. O que significa, deixa eu primeiro explicar aqui o que significa dividir, né? O que significa A divide B? Significa que existe um Q pertencente aos inteiros, tal que o B ele é A vezes Q. Confere? Sim ou não? Tipo, o 5 divide o 20. O que significa? Que existe quem? Um Q, que é o número 4, né? Tal que o 20 é quem? É o A, que é 5 vezes 4, confere? Isso significa, ó, tá? Então, aqui, se o A divide B é porque existe quem? Existe um Q1, tal que o B é igual a quem? A vezes Q1, confere? E existe um Q2, né? Tal que. Eu não vou colocar inteiro, que a gente já sabe que é inteiro, tá? Tal que o A, e o C é igual a quem? O A vezes Q2, confere? Beleza. Aí eu vou pegar essa primeira aqui, multiplicar por X. Então, se eu multiplicar por X, significa BX igual a quem? A e Q1. E vamos multiplicar essa segunda aqui por Y. Tá? Vai ficar CY igual a Y C2. Ok? Só arrumando a casa aqui, né? Só arrumando a casa. O que é que fica? Ah, tá, desculpa. Se eu somar os dois aqui, ó. Somando, vou chamar essa linha aqui de 3. Somando 3. Como é que fica? Então fica BX mais CY é igual a quem? A parêntese X1 mais YQ2, ok? Como isso aqui é inteiro, isso aqui vai dar um número T qualquer, beleza? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Aí agora eu vou voltar lá para a definição. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó, se o A divide B é porque existe um Q1, só que o B é múltiplo de Q1, certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o A divide o BX mais o C. Em particular, se o X for igual a 1 e o Y for igual a 1, o que é que isso vai implicar? Que X com o Y, eles devem ser iguais. Ou podem ser volumes. Eu não estou conseguindo te ouvir, ó.
Repete aí, Barbosa. Repete aí, Barbosa. Pode sim, pode ser diferente sim, tá? Vamos lá, ó. Olha que tá no slide. Pode sim. Pode ser diferente sim, tá? Pode ser Vale para qualquer, olha que tá no slide. Vale para qualquer, tá? Então o X pode ser 1, o Y pode ser 2, ou ao contrário, o X pode ser 1, o Y pode ser 1 milhão, menos 1 milhão, entendeu? Por que eu particularizei lá? Porque se o A divide B, que está nesse slide, e o A divide C, então ele divide a soma de B mais C, né? É meio que estava escrito no slide lá. Ó. Por último, o algoritmo de Euclides. O que é que diz o algoritmo de Euclides? No livro ele faz um monte de coisa. Eu vou separar aqui só o caso que é mais interessante. Tu tens um A, tu quer dividir por B, né? O que é que você... Desculpa, vamos pegar o maior. O A é maior que o B. Então aqui, vamos supor seja o A e B dois números inteiros positivos, ó. Ele fica de novo nos positivos, porque se for negativo é de modo análogo, tá? Então, vamos considerar que o A seja maior que B. Pelo teorema da divisão de Euclides, o que é que significa? Que existe um Q1 e um R1, tal que aconteça, a gente já fez essa conta, né? O A vai ser Q1 vezes B mais um R1. Onde esse R1, a gente já sabia que ele é maior ou igual a zero, né? E menor que B, uma unidade, ok? Se o R1 for igual a zero, não tem graça, o B é divisor de A, que é o caso. Agora, se acontecer do R1 ser positivo, né? Então, o próximo passo é dividir quem? Aí aqui você vai continuar o B, divide por R1, achando o quociente Q2 e um R2. E assim vai, ó. É isso que está no livro lá, o algoritmo. Aí, o algoritmo é esse, ó. Não sei se vocês vão entender, mas é essa a ideia aí do algoritmo, ó. Qual é a vantagem do algoritmo se temos que repetir a mesma operação de novo? O livro ele faz a pergunta e dá a resposta. A vantagem é que cada passo estamos lidando com números inteiros cada vez menores. É porque a gente normais, né? O que a gente pega? Pega o número 60, por exemplo, e pega o número, sei lá, 13, por exemplo, né? Aí você quer achar o MDC de 60 e 13, né? Aí são números pequenos, mas aí a gente pode pensar aqui num número bem grande. Tanto é que o livro faz algumas considerações lá de números grandes, né? Como é que o computador faz a conta. Então, portanto, em algum momento o algoritmo termina, ó. Isso aqui é vantajoso. Prosseguimos sucessivamente com o algoritmo, determinando os quocientes e os restos, de modo que aqui eu coloquei só por apresentação, mas a gente vai explicar já como é que funciona. Aí existe uma coisa chamada que é o método prático. O método prático é esse aqui, ó. Esse aqui, certo? E o professor pediu para fazer esse exercício aqui, ó. Então, deixa eu só explicar. Qual é o método prático? Você vai pegar o A, né? Como o A é maior que o B, né? Você coloca sempre o A aqui no meio, ó. Tá? Nesse algoritmo aqui, nesse método prático, desculpa. Você pega o A e divide pelo B. Aí vai dar um quociente Q e vai sobrar o resto R. Esse R você joga aqui pro lado do B, ó. É isso que vai acontecer agora no próximo passo, ó. Então, olha que interessante. Usando o método prático, olha, mostre que, do livro, tá? Esse exercício do livro. Mostre que o MDC de 585
E 527 é o número 1, no meio, o maior dos números. usando o método prático para o cálculo do MDC. Então vamos lá. Quem eu coloco aqui no meio? O maior dos números, 585. Então, olha aí, 585, ok? Quem eu coloco do lado dele? 527. Então, olha lá, apareceu 527, ok? Faço a divisão. Fazendo essa divisão, vai dar quanto? Vai dar o número 1, né? E vai sobrar um resto quanto? Na linha de cima, eu vou colocando os quocientes, tá? Na linha de baixo, eu vou colocando os restos. E o quociente, e o resto é 58. Confere? Agora, no algoritmo de Euclides, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 58 e colocar do lado do 527. Olha que legal. Beleza? Aí eu vou fazer a conta agora com os dois últimos da linha do meio. Então, 527 dividido para 58 vai dar o número 9. E vai sobrar um resto 5. Beleza? Aí aqui é o seguinte, vamos continuar. Só vou parar se o resto for 0, tá? Só paro aqui no final do algoritmo se o resto for 0. Ainda não encontrei o resto 0. Coloca esse 5 do lado do 58. Coloquei ele do lado do 58. Agora eu vou fazer a divisão. 58 por 5 vai dar 11. E vai sobrar resto 3. Mais uma vez, levo esse 3 para o lado do 5. Então, faço 5 dividido para 3. Vai dar 1 e vai sobrar 2. Ok? Levo esse 2 para o lado do 3. Faço 3 dividido para 2. 3 dividido para 2 é 1. E sobra 1. Levo esse 1 para o lado do 2. 1. Pego o 2 e divide por 1. Vai dar 2 e vai sobrar resto 0. O último cara que eu encontrar que está em azul no slide é o MDC. Deu para entender?